banalizaram a crítica de cinema. PH Santos. Ó, recentemente eu fiz um vídeo lá no meu YouTube, tá lá já disponível pra vocês assistirem, sobre uma polêmica que aconteceu recentemente no Twitter. Aquelas coisas que só se fala disso, sabe? Pra não falar outra coisa. Rolou recentemente umas tier lists de melhores críticos de cinema. E a partir dessas tier lists, uma série de questões surgiram, polêmicas que rolaram, que ajudaram bastante a gente decifrar e a gente questionar sobre o nosso papel. Sobre o nosso papel enquanto crítico. E eu falei um pouco sobre isso, sobre o nosso papel enquanto crítico, sobre a polêmica que envolveu essa questão nesse vídeo. Vai lá que vocês vão ver qual é o vídeo. Tá na playlist Ensaios. Vai lá, que esse vídeo tá muito legal, inclusive. Mas vamos ver o que o PH Santos tem a dizer sobre banalizaram a crítica de cinema. Eu acho o vídeo não é sobre a questão da tier list, mas ainda assim, importante. Vamos ver o que PH Santos tem a dizer sobre crítica de cinema. Tá bom? Mas antes disso, olha só. Você já faz parte do Introdução ao Cinema. Lá no Introdução ao Cinema, inclusive, tem aulas sobre crítica de cinema. Ah, mas Felipe, precisa ser crítico de cinema? Precisa querer ser crítico de cinema pra fazer parte do Introdução ao Cinema? Não. Não. O Introdução ao Cinema é pra você. Pra você. Pra você. Eu? É, você. Você. O Introdução ao Cinema é pra você que quer aprender mais sobre cinema. Que quer assistir filmes de outras maneiras. Nem melhor, nem pior. Apenas diferente. Só assistir de outras formas. Linguagem, teoria, história, crítica de cinema, tudo está disponível lá na plataforma. 1 ano de acesso à plataforma, onde eu adiciono 2 aulas novas todos os meses. Portanto, 24 aulas garantidas durante esse 1 ano. Só que só 24? Não, ainda tem as aulas anteriores da plataforma que já estão lá presentes. Ou seja, as aulas já estão disponíveis, mais 2 aulas novas todos os meses. Venha fazer parte da Introdução ao Cinema. Link na descrição do vídeo. E vamos entender o que o PH Santos tem a dizer sobre crítica de cinema. Bora! Pois bem, o Fala PH é esse quadro onde eu respondo as perguntas de vocês. Dessa vez eu pedi para vocês fazerem essas perguntas na aba comunidade, então fique sempre atento, fique sempre atenta, pois pode surgir um post lá, e aí eu peço essa pergunta, você faz e quem sabe eu respondo. Então eu fiz esse agrupamento e vamos lá. O Eduardo Reis pergunta: Olá PH, gosto muito do seu trabalho, sempre de alto nível, gostaria de saber como você entende os limites da crítica de cinema. Legal isso. Primeiro que não tem limite, tá? Mas eu entendo a sua pergunta. Existe... Tem. Assim, não existe nada que não tenha limite, né? Tudo há uma delimitação. Limite aqui no sentido de delimitação, né? O que é o papel do crítico e até onde vai o papel do crítico, até onde vai o papel do comunicador. E da onde vai o papel do comunicador para onde vai o papel do guia de consumo. Assim, existem delimitações territoriais, digamos assim, do que é ser crítico de cinema. Que senão vira uma grande bagunça, que de certa forma virou, né? Vai muito de encontro com aquilo que a gente fala de que a internet, ela trouxe uma massificação do discurso, de fato, que é muito importante, muita gente falando sobre cinema, isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo muita gente falando sobre cinema que assume um papel que não lhe convém. Ser crítico de cinema cabe uma delimitação ética. Ainda que o ofício crítico de cinema seja um ofício autodeclarado, não existe um curso de formação de crítico, curso oficial que eu digo, uma faculdade de crítico de cinema, portanto é um ofício autodeclarado, isso não pressupõe dizer que não haja uma ética que envolve, portanto, delimite o seu papel. Então não é como se fosse sem limites, sabe? Tem uma delimitação do que é o papel do crítico. Hoje muita gente falando sobre cinema no YouTube. Sempre com a ideia meio generalista de crítica. Interessante. Contudo, não acredito que apenas relatar um filme ou episódio de série, como quem reconta uma história e depois falar que gostou ou não, seja de fato crítica de cinema. Isso é o resenhista, isso é o guia de consumo. Porém, a crítica de cinema... Viu? Aí, ó, tá vendo, PH? Te peguei no pulo. Ele chegou aqui e falou a parada que não é crítico de cinema. Falou, não é. Tá vendo? Existe uma delimitação. Mudou muito na época em que o jornal impresso, né, o Globo, tinha a seção O Bonequinho Viu. Aí aquele joinha, Não sei se mudou não, viu? Porque tem os Letterboxd da vida, que é joinha, né? Os Rotten Tomatoes e etc.
Enfim, são outros 500. Hoje não sei bem o que pode e o que não pode ser considerado crítica de cinema. Para você, no meio de toda essa avalanche de informações, a maioria de qualidade duvidosa, o que de fato pode ser considerado hoje crítica de cinema? Olha, é excelente pergunta. Eu precisaria de um vídeo inteiro para falar isso. Mas vou fazer nesse vídeo aqui e depois eu posso até fazer outro texto sobre. Na verdade, eu quero fazer um podcast junto com o professor Felipe Leão, porque junto com o professor Felipe Leão, em podcast, né, com alguém perguntando ali, eu acho que a gente consegue ir debatendo muitos assuntos. Então, Felipe, se você estiver vendo isso aqui, arranja aí um podcast pra gente matar esses assuntos aqui, cara, porque eu acho que tem muito assunto legal que precisa ser discutido, né? Parênteses, mas, querido, vamos fazer isso pra ontem. Agora, vamos colocar cada coisa no seu lugar também, né, PH? Vamos começar a colocar cada coisa no seu lugar também. Eu sou um cara e você é outro. Você é um cara aí cheio dos contatos, cheio de conhecimento das pessoas aí. Então, se tem alguém que vai conseguir arrumar um podcast pra gente participar, é você, não sou eu, não. Mas eu tô lá. Me chamou, já falei isso pra vocês inúmeras vezes. Me chamou, no dia seguinte eu tô. Ah, mas o podcast é em tal lugar. Vamos. PH, se tu arrumar um podcast aí na sua cidade, eu tô indo pra aí. Eu vou. Tá bom? Então, eu tô super aceito o convite. E vamos conversar sobre crítica de cinema com relação a isso, PH. Vamos conversar. Porque não existe também um jeito pétreo de entender a crítica de cinema, mas existe ali vários jeitinhos e a gente vai condensando. A crítica... Assim, é aquilo que eu falei pra vocês anteriormente. Existe uma delimitação territorial, digamos assim, do que é a crítica de cinema. E, portanto, essa delimitação territorial do que é a crítica de cinema demarca o que é a crítica e o que é outras coisas. Saca? Então, definir o que é crítica é definir também o que não é crítica de cinema. Isso é muito importante. Sempre o processo de definir o que é parte pela definição do que não é. Beleza? Isso é importantíssimo pra gente construir a definição do que é crítica de cinema. Agora, vou até voltar aqui pra crítica de cinema, mas existe ali vários jeitinhos e... Agora, isso não significa dizer que dentro desse território crítica de cinema não haja espaços de disputa, sabe? Existe uma ética que circunda e que delimita o que é a crítica de cinema, mas isso não significa que dentro desse espaço que circunda o que é a crítica de cinema não haja um espaço de disputa sobre o que é ser crítica de cinema. Pessoas que vão discutir, portanto, o que é crítica... Inclusive, o vídeo que eu citei pra vocês lá no início, com questão a polêmica da tier list e tudo mais, é um pouco sobre isso. É um pouco sobre eu expondo, digamos assim, uma questão com relação a essa tentativa de delimitação. E sobre essas disputas que se inserem dentro desse contexto. Então, esse espaço de disputa sempre existiu e sempre vai existir. Não existe unanimidade sobre o que é crítica, mas há uma delimitação que precisa ser construída. Só que essa construção é dialética. Saca? E, portanto, sendo uma construção dialética, ela é contextualista. Ela considera o momento histórico. Uma delimitação da crítica de cinema da década de 50 não mais nos cabe. Ela é processo. Percebe? E a gente vai condensar. E aí, essa pergunta, inclusive, que o cidadão fez aqui ao PH, responde muito sobre isso. Ah, eu tinha uma visão sobre crítica no passado e como a gente diz o que é crítica hoje? Perfeito, é outra coisa. Hoje nós estamos inseridos sobre um contexto de reprodutibilidade técnica mais radical. Nós estamos inseridos sobre um contexto de internet. Nós estamos inseridos sobre um contexto de informatização. Nós estamos inseridos sobre uma série de contextos que mudam por completo sobre massificação dos discursos e da comunicação. Nós estamos falando sobre um contexto que é completamente distinto do que já foi antes. Completamente distinto do que já foi. E, portanto, a gente não pode delimitar, fazer essa zona territorial que a gente falou anteriormente, que delimita o que é crítica de cinema, com os olhares do passado. E seguir falando, como eu disse lá no vídeo, seguir falando que só existe crítica de cinema em texto. O texto continua sendo importantíssimo para a crítica de cinema.
Mas há espaço para ambos. E, inclusive, para quem faz vídeo, levar as pessoas ao texto. Porque é isso que eu já disse para vocês lá naquele vídeo. O texto chega em lugares que o vídeo não chega. E o vídeo chega em lugares onde o texto não chega. Agora, se a gente continuar fazendo crítica em texto, somente em texto, e entrando nesse discurso de agressão, de difamação daqueles que fazem vídeo, o que vai acontecer é um afastamento por completo do público. E quem vai ganhar esse espaço desse público vai ser aqueles que nós chamamos de não críticos. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa se aliar a essa galera. A gente precisa fazer vídeo e delimitar a nossa função e a deles. Nós temos uma função, eles outra. Mas isso não significa que são divergentes, que a gente não possa estar em conluio. Muita gente chegou a mim porque assistia a um deles antes. Agora, o que eu peço a vocês que chegaram a mim é que não neguem aqueles pelos quais vocês assistiam antes. Porque esse é o caminho, inclusive. Já vi muita gente, por exemplo, que começou a cinefilia assistindo, por exemplo, Lula de Verdade. Que começou a cinefilia assistindo, sei lá, aos vídeos da Carol Moreira. Que são muito legais. São muito legais. Aí começou a assistir elas. Aí começou, foi se aprofundando, chegou até uma galera um pouquinho que se aprofunda um pouquinho nas questões e começa a olhar pra essa galera que tava lá em cima, por onde ela começou, e falando: ó, porcaria, não serve pra nada. Não serve pra nada? Olha onde tu chegou, cara. Tu só chegou onde chegou porque você começou ali. Você provavelmente não chegaria às pessoas que você conhece sem ter começado por essa galera. Sem ter visto o Max do Entreplanos. Sem ter visto o PH, que chega numa galera, que rompe bolha. Sabe? Então isso é importantíssimo. É importantíssimo que a gente tenha consciência, enquanto críticos, de que é fundamental que haja o crítico em vídeo, que a gente absorva esse discurso, mas que também, e sobretudo, a gente tenha consciência de que quando essas pessoas cheguem até a nós, que a gente não passe a negar essa galera. A gente não comece a falar pra galera toda: olha só, você chegou aqui, agora eu tô falando a verdade pra vocês. Agora é só a verdade. Então, esquece essa galera toda. Só fala merda. Esquece. Não. Parênteses. Isso não significa dizer que esses produtores de conteúdo estão desprovidos de crítica. Ou seja, se falar merda, nós vamos falar. Se falar a coisa errada, a gente vai falar. Mas isso não significa dizer que nós, enquanto críticos, não podemos abrir espaço também para eles. Até para que eles abram espaço para nós. Até para que eles abram espaço para nós. Sacou? Então aqui na nossa Twitch, no nosso canal do YouTube e tudo mais, vocês já viram eu reagindo a algumas dessas pessoas. Algumas dessas pessoas que foram, muito provavelmente, pra vocês, o ponto inicial da cinefilia de vocês. Eu sei que não fui eu. Pode ser que no futuro eu seja essa pessoa. Porque, enfim, tá crescendo as paradas, enfim, o nosso Instagram tá crescendo bastante, a Twitch nem tanto, a Twitch ainda tá um pouquinho estagnada e tudo mais, mas o YouTube tá crescendo devagarzinho. Pode ser que daqui a pouco a gente consiga atingir um público maior e eu seja o ponto inicial dessas pessoas. Mas eu não sou ainda. Eu dependo dessas pessoas, cara. E por que eu vou falar que elas são desnecessárias, que elas são mal pro cinema? Não são. Não são. Agora, é importante, como eu disse, que o crítico esteja no vídeo, para que, estando nós no vídeo, o espectador consiga delimitar o que é o crítico e o que é o comunicador. Porque, e aí, se nós não estamos no vídeo, porque continuamos nesse lugar conservador de que a crítica é só em texto, se a gente não está no vídeo,
A visão do espectador do que é o crítico é daqueles pelos quais nós ficamos tentando, falando com nós mesmos, entre nós. Eu falando com um crítico, o crítico falando com outro crítico. Que aquele cara não é crítico. Vocês entenderam o que eu falei? Enquanto nós não assumir uma postura de crítico em vídeo, assumindo as novas tecnologias, assumindo um novo tempo, aqueles que nós tentamos dizer que não são críticos serão os que serão assimilados pelo público geral como críticos. E se a gente não estiver presente no dia a dia dessas pessoas, ou seja, e para isso a gente precisa se apropriar das novas tecnologias, a gente vai ficar criticando. Eles não são críticos, mas a gente tá falando só com a gente mesmo. Eu tô falando pro crítico que tá do meu lado. Eles não são críticos. Aí o outro crítico vai falar, eles não são críticos. E pra quem que a gente tá falando? Pra ninguém. Pra ninguém. A gente precisa ocupar espaço. E ocupar espaço passa por não difamar aqueles que, porventura, fazem com que as pessoas cheguem até a gente. Sacou? Eu falo isso de maneira mais aprofundada lá no vídeo que eu botei lá no Ensaios, tá? Tá lá na playlist Ensaios, tá? Vai lá. A crítica de cinema mudou bastante antes, e eu não digo só a crítica, a comunicação ficava muito restrita aos grandes veículos, né? Hoje, o assunto da praça ganha uma rede social, e por ganhar uma rede social, ganha o mundo, enfim, ganha um alcance absurdo. E esse alcance às vezes se perde também. Nisso, eu penso que a crítica de cinema, ela muda bastante. E eu acredito que hoje a crítica de cinema deve ser... A crítica de cinema formal, digamos assim, deve se parecer cada vez mais com os ensaios. No vídeo passado, eu mostrei esse ensaio do Robert Stevenson, né? Eu acredito que, por exemplo, tem esse outro ensaio que eu também mostrei, do Ítalo Calvino, que é um ensaio sobre por que ler os clássicos. Eu acredito que a crítica de cinema deve ser um pouco mais parecida com os ensaios. Então, canais como, sei lá... É porque não vem de cabeça agora o canal, cara. Mas enfim, canais que fazem ensaios, né, sobre filmes, eu acredito que eles estejam fazendo hoje algo mais próximo à crítica de cinema. Aqui do meu canal tem o Além da Tela. Esse Além da... Não, parênteses. Discordo concordando, que é aquilo que eu até também falei nesse vídeo, tá? O crítico de vídeo, ele tem que fazer texto, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu sou completamente contra essa ideia conservadora de que a crítica é só em texto. E há gente que reproduz esse discurso e que, inclusive, passa a olhar torto pra quem faz vídeo. Sabe? É uma coisa academicista. É uma coisa que prende a gente num lugar que não fala com ninguém, que não rompe muros, que não rompe barreiras, que não faz a gente poder se comunicar com outras pessoas. Sabe? É como uma universidade mesmo fechada, circundada por muros pelos quais ninguém fala com ninguém, né? Entretanto, é aquilo que eu disse pra vocês. O texto chega em lugares onde o vídeo não chega. E o vídeo chega em lugares onde o texto não chega. Mas, especificamente, eu preciso dizer isso aqui também para defender alguns dos meus colegas críticos. O crítico de texto, ele não precisa fazer vídeo. Não precisa fazer vídeo. Há espaço pro crítico de texto somente para texto. Porque o texto chega nesses lugares. Chega nesses lugares mais profundos, nesses lugares mais acadêmicos, que são importantes. E nós, enquanto críticos de vídeo e texto também, mas nós, enquanto críticos de vídeo, podemos pegar esses textos e levar pro público geral. Saca? É o que eu faço aqui constantemente com vocês, com os textos do Walter Benjamin, da Susan Sontag. Eu pego esses textos e didatizo eles. Torno eles acessíveis, digamos assim. Inclusive fazendo com que vocês tenham interesse em lê-los. Porventura. Saca? Eu não acredito nessa tiktokização da crítica. Que tá em todos os ofícios, na verdade. Gente, é essa parada. Hoje, médico, pra ter reconhecimento no mercado, tem que ter TikTok. Tem que estar fazendo vídeo no Reels. Não devia ser assim.
crítico não deveria precisar estar fazendo vídeo. Porque faz parte do seu ofício fazer o texto. Sacou? Isso não pressupõe dizer que a crítica é só em texto. E muito menos, e aqui que é a grande questão, e que eu preciso delimitar também. O crítico em vídeo precisa escrever. O crítico em vídeo precisa escrever. Porque é no texto que a gente vai reconhecer e organizar o pensamento crítico. O crítico de texto de vídeo precisa escrever. Da tela é quando eu faço essa crítica que eu julgo hoje ser a crítica de cinema ideal. Perceba que particularmente não considero ideal. Eu considero que a crítica em vídeo e ensaio, que é especificamente a que o PH tá falando aqui, ela é uma crítica que reconhece o nosso tempo. O que eu quero dizer com isso? É particularmente o crítico de cinema reconhecendo o desenvolvimento tecnológico e o avanço da reprodutibilidade técnica. E, nesse sentido, assumindo novos meios de se comunicar. O crítico ele precisa ocupar os espaços desses meios que antes não ocupava. E que, com o avanço tecnológico, pode ocupar. E tem que fazer isso. Não todos devem fazer isso. Mas a crítica, de maneira geral, precisa ocupar esse espaço. Tá? Quando eu digo nem todos devem fazer isso, porque tem o crítico para texto. Vocês entenderam já. Né? Mas dizer que é o ideal pressupõe que ela é o certo. É o certo no momento histórico. Não. Ela é, talvez, a crítica que se adequa ao momento histórico. Mas não a certa, não a verdade. Há espaço para ambos, eu acho. Achar a crítica de cinema ideal e a crítica de cinema ser ideal tem um chão muito grande, porque hoje, de fato, a crítica vulgarizou-se, né? Vulgarizou-se porque se tornou muito mais fácil você comunicar qualquer coisa. Então, qualquer pessoa que está ali falando sobre cinema está se colocando como crítico. E eu não tenho nenhum problema com isso, de verdade, não tenho nenhum problema. É só perigoso e não misturar crítico com o cara que faz a resenha, o cara da resenha, né? Porque aí é perigoso misturar o cara que dá aula do que com o cara que ensina alguma coisa. É só... Sim, eu tenho problema, tá? Eu tenho problema, mas é aquilo que eu disse pra vocês. Eu quero que essa galera esteja perto de mim. Mas a existência massificada dessa galera não é nossa culpa, tá? Mas a nossa não presença, a nossa ausência no vídeo faz com que haja uma percepção do público geral do que é crítico e do que é o comentador. Sabe o que eu quero dizer? Quando nós não estamos presentes, a ideia de crítico pra essa galera vai ser o comentador. Vai ser. Porque é isso que aparece pra eles. Portanto, essa é a figura do que é ser crítico para essas pessoas. Então a gente tem que aparecer. Tem que aparecer. Só uma alegoria, tá? Uma crítica de cinema, eu acredito, e por isso que eu gosto muito do texto de ensaio, né? Vídeo ensaio ou texto ensaio, eu gosto muito, como hoje sendo o melhor jeito de falar sobre filmes, se dá porque eu acredito que a crítica de cinema vai muito além de simplesmente relatar os eventos do filme como você trouxe. Isso não é crítica de cinema, isso é enchimento de linguiça. E eu acho que vai mais ainda do que relatar se o crítico gostou ou não gostou. Acho que envolve uma análise bem detalhada tanto dos elementos cinematográficos quanto dos eixos temáticos. E aí o ensaio brilha, porque é uma maneira de misturar percepção de roteiro, direção, atuação, cinematografia, edição, trilha sonora, enfim, vários aspectos, montagem, edição já falei, né? Montagem, enfim, tudo isso com o tema. Quais os temas que o filme está trazendo? Como ele trabalha esses temas, inclusive sendo ajudado pela parte técnica. E aí eu penso que bons críticos situam um filme em um contexto muito mais amplo do que o próprio filme. Seja um contexto social, um contexto cultural, um contexto histórico, um contexto dentro do próprio mundo do cinema, comparando com outras obras, que ajudam a percepção desse filme. Antigamente dizia... assim, eu tendo a tomar cuidado com essa percepção que
que pega os elementos técnicos da montagem e separa essas paradas como se a gente pudesse fazer essa distinção dentro de uma obra, sabe? Porque a montagem, ela só funciona porque a fotografia trabalha de uma determinada maneira, sabe? O uso do som só funciona porque em determinado momento houve silêncio, saca? Então, a técnica, ela é um todo. Ela não é uma parte desse todo. Por isso que, a despeito da crítica americana, que é uma crítica que está muito ligada ao que como o Oscar funciona, né? Veja, gente, o Oscar é essa premiação que é uma premiação da indústria e, portanto, divide os filmes em uma pancada de categorias para premiar cada uma das etapas de produção da indústria de cinema. E a crítica de cinema americana acaba abraçando muito esse modo de produção, esse modo de fazer, que divide a obra, né? Que pega a obra e começa a falar assim: esse filme é maravilhoso porque a montagem é isso, isso e isso, porque a fotografia é isso, isso e isso, porque a direção de arte é isso, isso e isso, porque é isso, sabe? Ou seja, vai desmembrando o filme em partes das técnicas que não fazem sentido, porque você vai descolando a técnica do todo cinematográfico. Então, eu tô muito mais alinhado nesse sentido ao modo de fazer da crítica francesa, que é basicamente uma crítica que gira em torno de uma ideia. Por isso que os críticos eles vão atrás da autoria na mise-en-scène. Porque é na mise-en-scène que o autor emprega o seu estilo, a sua unidade de estilo, em torno de uma ideia geral. Então, nós, enquanto críticos, o que nós fazemos então para buscar essa ideia? A gente não vai tentar interpretar. A gente não vai tentar dizer o que o diretor quis dizer. Muito menos tentar fazer isso através das técnicas que ele usou. O que a gente vai fazer é, através dos nossos conhecimentos de linguagem, teoria, história, crítica, etc., nós vamos assistir ao filme. Nós vamos experimentar o filme. Nós vamos dar espaço para a nossa intuição. Experimentar. E experimentar é o grande barato da crítica. Inclusive, essa é uma das questões que muita galera acaba tendo uma visão equivocada do crítico de cinema, porque muitos dos críticos acabam assimilando esse discurso do crítico chato, que fica falando de técnica, etc e tal, sabe? Então, e aí as pessoas têm essa visão, inclusive muitas vezes eu recebo esse tipo de mensagem, de eu tenho medo de começar a estudar cinema porque eu tenho medo de começar a estudar e passar a ver os filmes de outra maneira, sabe? Passar a deixar de gostar das coisas que gostava e assistir os filmes de maneira muito técnica, sem prazer. As pessoas têm essa visão do crítico. As pessoas têm a visão de que o crítico assiste os filmes sem prazer, porque fica o tempo inteiro anotando e vendo o problema. Não é. Nós estudamos? Estudamos. Nós estudamos crítica, nós estudamos linguagem, nós estudamos teoria, nós estudamos linguagem, nós estudamos isso tudo. Nós estudamos isso tudo. Só que a grande questão é que nós, enquanto críticos, devemos assimilar o nosso conhecimento adquirido, inclusive nossas vivências, à maneira como nós experimentamos o filme. Conhecimento é vivência, gente. Conhecimento é vivência. E nossas vivências moldam a maneira como nós gostamos, como nós assimilamos as coisas. Então, gente, eu só assisto os filmes. Eu não assisto o filme procurando erro, procurando o que tá ali, ficando enxergando cada etapa da montagem, etc. Não. Eu assisto ao filme, eu experimento. E da minha experiência com o filme surge uma ideia que é minha. Que é minha. Não é do diretor, é minha. Minha ideia sobre o filme. Só que essa minha ideia, ela não é uma mera opinião. Ela é uma opinião, mas ela não é uma mera opinião. É uma ideia que é condicionada pelos meus conhecimentos sobre o filme, sobre cinema. É uma ideia que surge a partir daquilo que conheço. Saca? E aí, mais uma coisa. Não dá para separar, é impossível separar os nossos conhecimentos daquilo que experimentamos.
Vocês estão concebendo essa ideia? Muita gente tem essa questão na cabeça. Já chegou inúmeras perguntas pra mim desse tipo. No Instagram. Não dá pra gente separar. Ah, Felipe, tem um filme que eu acho... Que eu sei que é ruim, mas eu gosto. Não, Felipe, você gosta, não é ruim assim. Não é por aí. Agora, é claro que a gente não vai falar que de maneira generalista como é que é a palavra que a gente pode usar aqui? De maneira generalista, não é essa palavra certa que eu queria usar, mas enfim, de que tudo pode ser, sabe? Não é por aí. Não é por aí. A grande questão é, defenda o seu filme. Defenda o seu filme. Você acha ele bom? Por que você acha ele bom? Qual é a ideia? Qual é a experiência que você teve com esse filme? Traz pra gente. Relativista é a palavra que eu queria usar. Não é relativizar a parada. Mas expresse. Por quê? Saca? Enfim. E ainda se diz assim, não se compara um filme com outro e tal. Tem verdades nisso, concordo, mas também tem umas questões que eu levantaria, porque se for uma comparação benéfica para ambos, eu acho que ela deve ser feita. Agora, se for uma comparação só para melhor ou pior, aí cai no ponto de que eu acho que o crítico não tem que ficar dizendo o que é bom, o que é ruim. Quem diz o que é bom, o que é ruim, é aquele cara que tá no comum, que tá no dia a dia, dizendo gostei, não gostei e terminando por aí. Sempre que eu vejo comentários nos meus vídeos dizendo assim, eu gostei muito, você está errado, eu não consigo levar em consideração, porque não tem nenhuma substância ali para ser discutida. Eu não gostei por quê? Começa a ter. Agora, quando tiro o eu não gostei e começa a dizer o porquê, é quando a crítica, ela de fato começa, sabe? Então, se perguntar, como o filme se compara a outros no seu gênero, que ajudam a gente perceber ele, por que ele está dentro desse gênero, como ele se compara a outros que debatem os mesmos assuntos, eu acho isso legal. Que temas culturais ou sociais esse filme explora e como ele nos ajuda a refletir sobre o hoje ou sobre um ontem recente ou sobre um ontem longínquo, e aí a gente precisa contextualizar o filme, como é que ele faz essa discussão, que elementos ele usa, que parte técnica ele se utiliza para isso, como ele se compara, por exemplo, com outras formas de arte. Tem um quadro que ajuda, tem um livro que ajuda a gente a debater esse filme, e por aí vai. Então eu acho que quando esses elementos começam a convergir e tudo isso envelopado em um texto mais de ensaio, que não se preocupa necessariamente em dizer se é bom ou ruim, eu acho que essa hoje é a crítica que você diz, ok, isso aqui é uma boa crítica de cinema. Como eu tava dizendo, no meu canal eu tenho até os dois... Eu acho que o PH tá falando que ensaio é para além do vídeo, tá? Mas, enfim, ainda assim eu tenho divergências. Modelos, né? O modelo mais resenha, que, enfim, coloca-se o nome de crítica só por causa do YouTube, lá da busca, etc. E tem o modelo além da tela, que eu busco discutir, inverter a percepção. Eu discuto coisas do mundo, ou seja, que estão além da tela, a partir dos filmes. Mas, enfim, cada um vai abordando a sua programação do jeito que você quiser. Mas aí, como eu vejo hoje, que a boa crítica é aquela que se baseia, que está um pouco mais próxima do ensaio. A popularização de plataformas como YouTube, TikTok, Instagram, quer que seja, permitiu que mais pessoas compartilhassem sim as suas opiniões sobre filmes, e eu acho isso positivo em muitos aspectos. Só que a barreira de entrada reduzida também significa que o termo crítico de cinema pode ser usado de maneira mais geral. E aí é quando você tem que perceber bem direitinho, consumir bem direitinho ali aquelas críticas e conseguir encaixar. PH, tem algum cara no Instagram fazendo crítica de cinema? Não. Ali eu acho que é mais próximo de resenha, indicação, quer que seja. Mas eu vou lutar... Então, complexo. Essa questão é complexa, porque de fato, todo esse debate com relação à crítica de cinema vai carregar essa discussão sobre os formatos, né? É aquilo que eu falei lá no início. Existe uma pressão conservadora dentro da crítica de dizer que a crítica é só em texto, que em vídeo não funciona. E aí quando a gente vai pro vídeo, vídeo é um formato que, assim, é um monte de coisa. Tem o Reels, tem o TikTok, tem o YouTube. Tem o vídeo grande no YouTube, tem o vídeo pequeno no TikTok, tem tudo isso. Então, assim, qual é o limite nesse sentido também, sabe? Porque, veja, o crítico ele tem que assumir esses novos formatos. E a reprodutibilidade técnica nos diz hoje
que o que alcança as pessoas majoritariamente é o vídeo de 1 minuto e meio. O crítico, ele tem que estar nesse lugar? Tem. Porque se o crítico não estiver nesse lugar, mais uma vez, quem ganha espaço é o comentador. Quem ganha espaço é o resenhista, que o PH tá falando aqui. E aí, as pessoas terão como visão do que é crítico de cinema essa pessoa que nada mais é do que um guia de consumo. Então a gente precisa estar nesses espaços. Isso não significa dizer que nesses espaços nós estamos fazendo crítica, mas o crítico tem que estar lá. Percebe? Contra o cara que se chama de crítico de cinema por estar fazendo um vídeo de 1 minuto ali, também não, porque isso é enxugar gelo. É só rótulo. E rótulo, dane-se. Eu tirei o rótulo de crítico de cinema de todas as minhas redes sociais. Pode buscar. Tá comunicador. Porque eu acho que é só rótulo, sabe? Não, aí eu não discordo. Aí eu não acho que é só rótulo, não. A crítica de cinema é um ofício histórico. Não só um ofício histórico, como um ofício fundamental dialeticamente para a construção da linguagem cinematográfica. Gente, o que foi a Novelle Vague, por exemplo? Sabe? Então, assim, a crítica ela é fundamental nesse sentido. E, sobretudo, na contemporaneidade, onde o capitalismo avança de maneira ainda mais radical e a crítica de cinema fica relegada a um lugar desfavorecido nesse sentido, porque ninguém pediu por nós, gente. A questão é essa. Ninguém pediu pelo crítico. Ninguém pediu pelo crítico. Ninguém pediu pelo cara que fica pensando sobre o cinema, pensando sobre a linguagem. Não há funcionalidade para isso. E o que eu tô querendo dizer como funcionalidade? É função inserida em um contexto de reprodutibilidade do capitalismo. Nós não temos função pro capitalismo. Zero. Quem tem função pro capitalismo? O guia de consumo. O cara que vai fazer o vídeo falando: você tem que assistir esse filme que está disponível na Netflix. Não perca esse filme, porque se você perder isso, acontecer isso, sabe? Esse cara é importante. E esse cara faz em 1 minuto vídeo. Faz o vídeo em 1 minuto e meio. E te mostra qual filme que você tem que assistir. Sabe? Esse cara é importante. Nós não somos. Ninguém pediu por nós. Mas, historicamente, e não só na crítica de cinema, na crítica como um todo, a crítica sempre foi fundamental para o desenvolvimento dialético da linguagem artística. E por que eu digo dialético? Porque nós, críticos, somos a antítese do processo de desenvolvimento da linguagem. Nós, enquanto antítese, somos a negação do que está posto. Nós observamos o mundo e desse mundo nós negamos. E quando a gente fala negamos aqui, não significa dizer que nós estamos falando mal das coisas. Não, nós observamos a natureza, nós observamos as coisas postas e nós reagimos a ela. E nossa reação à coisa cria uma síntese, que é uma nova tese, que será reagida novamente para uma nova tese. E assim as coisas giram. A roda muda. Roda gira. A grande questão é que, se nós assumirmos um papel de positivação, vai ser tese sobre tese. Se a gente se ausentar do debate crítico, e portanto não estar no vídeo, não estar no TikTok, não estar no Reels, se a gente se ausentar do debate crítico, de onde as coisas estão chegando nas pessoas hoje, é tese sobre tese. A antítese vai embora. Porque nós somos a negação, nós somos a antítese. Se nós nos ausentarmos, a antítese vai embora e é tese sobre tese. Que é tudo que o capitalismo quer. Porque é a coisa posta no mundo, reagida sobre uma coisa que reafirma a coisa. Que positiva, que reafirma. Não promove síntese. A coisa não muda. Você entende qual é a parada?
Você entende por que a dialética é importante nesse sentido? Se nós nos destituirmos do nosso lugar de antítese, vai caber a quem? Ao mercado a mudança. E tão somente ao mercado. Então, assim, eu acho que é perigoso a gente nós nos definirmos tão somente quanto rótulo. É uma categoria histórica, tá? No final das contas é isso, né? Se o texto é bom, se o conteúdo é bom, vai correr. Se não, fica por aí e morre como tantos outros. Eu só não gosto, como eu disse, quando confundem resenhador com crítico. Eu não... Discordo de novo, PH. PH, te amo, mas aqui a gente tá discordando. Porque essa parada de se é bom vai correr, e se é ruim vai ficar, não é bem por aí. Porra, é isso. Tanto de gente que produz um texto que é maravilhoso, mas que não vai chegar em ninguém nunca. É triste. Muito porque nós da crítica não assumimos esse papel de estar aqui falando. E assumindo o papel enquanto crítico. Sou crítico. Por causa disso. Esse é o meu papel. E aí eu fiz essa pergunta, inclusive, lá no vídeo que eu publiquei. Quantos de vocês... E respondam mais uma vez, por favor. Quantos de vocês, através do meu trabalho aqui... E eu não tô falando sobre mim, eu tô falando sobre crítico de cinema como um todo. Mas eu posso falar sobre mim aqui agora. Quantos de vocês, através do meu trabalho, puderam conhecer outros críticos? Críticos, inclusive, que fazem texto. Quantos de vocês? Quem são essas pessoas? Escrevem no texto, escrevem no chat quem vocês conheceram, porventura. Não necessariamente porque eu apresentei, mas porque eu fui um ponto inicial para vocês conhecerem cinema e fez com que vocês tivessem curiosidade de conhecer novas pessoas. Me respeita, Nando Moura, porra. A Carissa Vieira, aí. Carissa Vieira é maravilhosa. Raíssa. Porra. Agora, o primeiro falou Nando Moura, agora vai começar Peter e Nerd. Daqui a pouco vai... como é que é o nome daqueles outros lá? Linhagem Geek. Aí vocês vão começar a zoar a parada também. Então não vou mais falar nada. Não gosto, ainda que seja categorização, como eu tava dizendo agora, porque eu acho que indicar filme e etc. pode até ser papel do crítico, mas é também papel do crítico. Não é somente. E muita gente tá ficando nesse somente e achando que, de algum modo, isso é ser bom em falar sobre cinema. Não é. Eu vou falar mais nesse vídeo aqui sobre esse tema. É o quê? Eu não entendi o que ele falou. Ser bom em tá ficando nesse papel do crítico, mas é também papel. Porque eu acho que indicar filme e etc. pode até ser papel do crítico, mas é também papel do crítico. Não é somente. E muita gente tá ficando nesse somente e achando que, de algum modo, isso é ser bom em falar sobre cinema. Não é. Eu vou falar. Indicar filme é papel do crítico, mas a indicação de filme ela é através de um trabalho crítico, né? Vou falar mais nesse vídeo aqui sobre esse tema, e aí eu acho que vai aderindo, tá? O Mecha Moton, ou Mecha Moton, não sei. Ele fala assim, ó, PH, sou muito admirador do seu trabalho desde o Rapadura, me espelho em você no conteúdo e queria saber o que eu poderia estudar para melhorar meu conteúdo no YouTube. Ó, vai fechar com a pergunta anterior. Faço vídeos sobre cinema e séries também e queria melhorar minha análise crítica. O que posso estudar para ser um melhor analista? Obrigado, você é uma pessoa incrível, isso aí é loucura. Tira a palavra analista. Você é uma pessoa incrível. Uma primeira dica. Esquece analista. Analista é analista de sistema, analista de sei lá o que, esquece. Analista não. Você não é analista, você é crítico. Incrível e é maluquice. Vamos lá. Ou deseja ser um crítico. Muita coisa, tá? Mas eu vou falar as coisas que eu acho mais importantes. Semiótica, eu acho muito importante. A semiótica é o estudo dos signos, dos símbolos, as interrelações e como esses bichos viram significados. É significante e significado. O processo de significação do filme. A semiótica ela promove o processo de significação do filme. Para isso, leiam Saussure, tá? Saussure, que é como se escreve. Um dos caras. Ou leiam Merleau-Ponty,
tá? Merleau-Ponty é muito bom. Muito bom. Saci, não. É o Salsirre. Salserre, né? Que se escreve, mas é Saussy que vai se falar. Roland Barthes também é importante para falar sobre isso. Merleau-Ponty. Essa galera é muito importante. Mas é o processo de significação. No cinema, para quem escreve sobre cinema, deixa eu ver se tem aqui pertinho de mim. Não tá aqui perto de mim. Mas quem escreve no cinema especificamente, Christian Metz, tá? Christian Metz. M-E-T-Z. Christian Metz. Tem um livro deles, inclusive, chamado A Significação no Cinema. Livro muito importante, que é sobre semiótica nesse sentido também. Então, a semiótica ela é esse processo de significação. O Saussy vai mostrar pra gente, inclusive, esse processo de significante e significado, como o significante promove um significado, tudo mais, a partir de uma imagem acústica, né? Então, por exemplo, você ouve a palavra gato, é o signo linguístico, né? Você ouve a palavra gato e o que vem na sua cabeça não é a palavra escrita gato, é o bicho gato. E quando você vê o gato, você não vê as imagens, as letras gato, mas você sabe escrever gato, sabe? Então, tem todo um processo linguístico que você vai ter a partir da semiótica aí, tá? Significante, significado, imagem acústica, enfim. Eu acho que é essencial. Mas, assim, a semiótica é importante para entender o processo de significante e significado, significação no cinema e tudo mais, mas com cuidados também, sabe? Eu gosto da semiótica, mas eu tenho... muita gente que estuda a semiótica tende a enxergar a semiótica sobre um processo de interpretação. Ou seja, implica o uso da semiótica, portanto, da significação do cinema, em direção a uma tentativa de explicação do filme. E aí eu não gosto. Esse uso da semiótica eu não gosto. Não só para crítica de cinema, mas eu acho que para a vida. Em você ver algo e não passar impune por esse algo. E o cinema, séries, etc., vai junto. Porque eu acho que tem muita técnica, ferramenta mesmo ali, que permite você, primeiro, ter um olho treinado e, segundo, decodificar uma mensagem que poderia passar passando. Aí você diz, pô, PH, mas não é só sentir? Concordo, é sentir. Mas às vezes, quando você vai criar o texto, às vezes não. Quando você vai criar o texto, você precisa pragmatizar esse sentimento. Você precisa transformar esse sentimento em argumentação. Então, como eu transformo esse sentimento em argumentação dentro de um texto de ensaio, dentro de um texto crítico, quer que seja? Aí eu acredito que a semiótica tem ferramentas poderosíssimas para você ir separando bem direitinho, ó. Símbolos, signos, é diferente, tá? E aí... Então, aí que tá o perigo, tá? Não, o que o PH tá falando aqui tá perfeito, é por aí. Mas o perigo é as pessoas levarem o estudo da semiótica pro lugar da interpretação e não da significação. Porque são coisas distintas. Promover o processo de significação do filme é diferente de promover um processo de interpretação do filme. O problema é que quem estuda semiótica muitas vezes caminha para esse outro lado, para o lado da interpretação do filme. E aí cai muito no discurso da teoria das cores, que tem muito de semiótica, por exemplo, de... vi cor vermelha, logo, cor vermelha é paixão. Logo, cor vermelha é violência. Portanto, o estudo da significação depende do contexto. Percebe? O que a gente está falando aqui é de estética, tá? Existe na estética a galera que é essencialista e existe a galera que é contextualista. O que significa isso? O essencialista é aquele que crê que determinados elementos carregam uma certa essencialidade pelo qual é quase que imutável. A essência da arte é isso, sabe? A essência do cinema é isso. Falando de maneira bastante geral. Mas aí existem as essencialidades específicas, digamos assim. O contextualista considera o contexto pelo qual determinada coisa está sendo percebida. Afinal, estética é a ciência da percepção. E essa percepção é condicionada por alguma questão. O essencialista vai condicionar essa sua percepção a partir de uma essência específica e o contextualista a partir do contexto pelo qual aquela coisa está sendo percebida.
É sério? Isso aqui tá parecendo discussão sobre os escritos de Jacques Lacan. Eu tô tentando trazer a parada de uma maneira um pouco mais simples, mas Lacan, Christian Metz, essas paradas todas. Significação do cinema do Christian Metz. É esse livro. É um livro só, um texto. É um livro que tem vários textos dentro. São vários artigos do Metz, tá? Enfim. Só que aí, como contextualista que sou, por exemplo, quando eu vou me utilizar desse processo de significação, para não cair nessa essencialidade e, portanto, a cor vermelha significa isso, eu vou levar em consideração o contexto. Então, por exemplo, se eu vejo um filme como Han, do Kurosawa, eu vou ver as cores vermelha, azul, amarelo e branca que estão ali representando os filhos e o pai. O pai veste branco e os filhos vestem amarelo, vermelho, azul. Isso. Vestem essas cores, né? Só que o vermelho não significa que o filho que usa vermelho ele é violento. O filho amarelo ele é intempestuoso. E o azul ele é calmo. Não tem nada a ver. Vermelho é passional. Não, o uso das cores ali demandam de um contexto específico da guerra. Sabe? De como as cores se entrelaçam na guerra. Veja, o Kurosawa usa as cores ali para que não haja, inclusive, uma confusão dos exércitos. Existe uma pragmatização do uso da cor, que não necessariamente promove uma significação específica. Promove, mas não necessariamente. Ela tem uma pragmatização também. Então existe um contexto. Contextualizar o seu estudo semiótico. Para não cair na mera interpretação predisposta. Uma predisposição dos significados. Essa significação depende de um contexto, tá? E definindo significados. E a partir desses significados você vai colocando seus sentimentos ali. Você, acredito eu, faz uma boa mistura entre várias linhas de se fazer crítica. Aqui você pode ler Saussure. Escreve aqui na tela, por favor. Saussure. Fernand de Saussure. Acho que Fernand de Saussure. Peirce, você pode ler também. O essencialista é o aluno mais fraco do Peirce. Aí o PH cita logo o Peirce. Tá vendo? São os mais da gênese da coisa, né? Mas vai, Umberto Eco. Acredito que fala de um jeito mais simples, porque o Peirce, o Saussure, o Greimas também, que são linhas, são escolas de semiótica, que são diferentes, tá? E aí, pra citar, além dos que ele citou aqui, Roland Barthes, Christian Metz, que mais especificamente do cinema, Merleau-Ponty, essa galera toda. Eles são... pode ser uma leitura mais cascuda. Humberto Eco, ele já melhora, ele vai muito pra questão da palavra, né, o Eco, mas Humberto Eco, ele já melhora bastante, acho que é uma boa ler. Santa Ela aqui, do Brasil também, são textos bem acadêmicos, tá? Faz o seguinte, pega o ementa ali de uma faculdade de jornalismo, de comunicação, vê lá na faculdade de semiótica quais são os textos indicados, lê esses textos, fazer assim, sua cabeça. Fui ali rapidinho na minha biblioteca pegar alguns textos aqui, ó. Recentemente eu tava lendo Teoria da Interpretação, ó, o discurso e o excesso de significação. Bem legal. Esse texto aqui, apesar das páginas em branco terríveis desse livro, tá? Da Biblioteca de Filosofia Contemporânea, porque os textos aqui é uma síntese muito clara, bem interessante aqui, sobre a hermenêutica. Então, para você ter noção sobre texto, obra, distanciação, apropriação de assuntos, isso aqui. O outro é o Kant e o Ornitorrinco, um livro bem recente, Kant e o Ornitorrinco, do Umberto Eco, tá? Não acredito que esse seja o primeiro livro a você ler do Eco. Tem outros aqui do Umberto Eco para falar sobre interpretação, sobre semiótica, mais precisamente falando. Mas aqui já tá muita coisa, porque ele traz ensaios sobre linguagem e cognição, como diz, né? Dentro de um discurso filosófico aqui do Kant e tudo. Problematiza vários assuntos, discorre sobre várias questões, ó, por exemplo... Abri exatamente onde eu queria, como é que pode? Ele traz Deleuze, que eu acho que tem que ser lido também. Deleuze precisa ser lido, mas no próximo tema, daqui a pouco. Deleuze precisa ser lido, mas assim, a gente sempre precisa olhar para os... É isso. O processo de construção do conhecimento, ele demanda também da contextualização do próprio autor. Tá? Esse autor não é uma entidade fora do mundo pelo qual a gente não tem que considerar. Então existe uma arqueologia do autor.
uma arqueologia do livro. Que livro é esse que tu tá lendo? Olha só o que eu tô falando pra vocês. Eu sei que vocês têm costume de simplesmente pegar um livro e sair lendo. Mas que livro é esse que você tá lendo? Quem é esse cara que tá escrevendo? De que momento histórico ele tá falando? Sobre que contexto histórico ele está falando? Sobre qual grupo ele participa? Que movimento ele participa? Percebe? Sabendo a arqueologia do livro, e inclusive isso, o autor ele não é perene na história, ele não é uma coisa só. Se você pega o Lukács, por exemplo, é mais um que eu queria ter o livro aqui pertinho de mim, que tá, mas tudo mais. Você pega o Lukács, por exemplo, o Lukács não é o mesmo desde o início. O Lukács lá no início ele era um hegeliano, depois ele vira um marxista ortodoxo. Sabe? O Marx não era o mesmo desde sempre. Então você tem que fazer uma arqueologia do livro. De que momento você está lendo esse livro? Você está lendo um livro do Marx hegeliano? Você está lendo um livro do Marx em outro momento histórico? Então, arqueologia do livro. Faça esse trabalho. Quando você for pegar o livro, estude sobre o livro. Não o livro, estude sobre o livro. Aí você pega um Deleuze, por exemplo. Deleuze ele faz parte de um momento histórico dos pós-estruturalistas. Que basicamente, de uma maneira muito geral, tá, gente? Susan Sontag também é uma pós-estruturalista, por isso eu tenho algumas críticas a ela. Inclusive na aula de Introdução ao Cinema, sobre contra-interpretação, eu digo o quanto esse livro, o contra-interpretação, o texto contra-interpretação da Susan Sontag, me causa amor e ódio. Porque é um texto fundamental, um texto maravilhoso, mas que aqui e ali, a Susan Sontag dá o seu espetáculo pós-estruturalista, sabe? Ou seja, é esse lugar meio que da desconstrução sem construir exatamente nada no lugar. Sem partir da prática, de fato. E aí parece que a coisa vai muito pro ideal. Foge da prática. Saca? Então, eu falo bastante sobre isso lá no Introdução ao Cinema. Então, pega o Deleuze, por exemplo, é um autor fundamental. Leia Deleuze. Leia Deleuze. Mas tem essas limitações, ao meu ver. Tem essas limitações. Daqui a pouco eu vou falar, ele pega um objeto e vai destrinchando até chegar no mínimo desse objeto, cara. E isso aqui é uma técnica. Por exemplo, você pode falar do ser humano, do braço, do antebraço ou da mão. Arqueologia do livro. Muito importante, tá? Isso aqui é uma técnica de semiótica, né? Você pegar, por exemplo, um signo, símbolo e ir significando cada parte dele. Fundamental. Semiótica é fundamental. Outra, assim, mais do que fundamental, é estética. A estética, ela é a disciplina que explora a natureza da beleza, né? O belo, como falam, e do gosto. Mel, tua boca tem mel. E isso é fundamental. Perfeito, ó. O PH pegou uma parada aqui que é muito importante. A estética estuda o belo, o belo e o gosto. Mas também a teoria da arte, tá? São esses três pilares fundamentais. Teoria da arte, o belo e a teoria do gosto. E no belo a gente vai ter uma série de categorias. O feio, tudo mais. O sublime, né? Uma série de outras categorias que a gente pode colocar aí no meio do belo, tá? Colocar no meio do belo. Então, saca qual é a parada? A gente tem que ter essa noção de que a estética, para além de... A estética é o estudo do belo, a estética é uma ciência da percepção. E, portanto, a maneira como nós percebemos o mundo. Através de conceitos específicos. Teoria da arte, teoria do belo, teoria do gosto. Saca? Isso tudo é fundamental para a gente entender o que é estética. Entretanto, na estética está a semiótica. Então, assim, estética é uma coisa muito grande. Estude estética. Mas dentro da estética está a semiótica, por exemplo. Fundamental para entender as escolhas artísticas e visuais de um filme, de uma série, de um quadro, quer que seja. E estudar estética, gente, é escola também. Tem uma pancada de escolas para estudar estética.
Seja, ao se aprofundar em estética, cara, você adquire tanta ferramenta para avaliar harmonia, contraste, posicionamento das coisas, a atmosfera, o seu próprio sentimento. E aí, para estudar estética, o que a gente lê? Lê Goethe, lê Fichte, lê Kant, Hegel, lê Lukács, lê Adorno, lê Benjamin, lê Sontag. Tá aí. E você pode estudar, pronto, aqui ó, do Eco aqui, você pode estudar Immanuel Kant, Crítica da Faculdade do Juízo. Tem que ler essa parada, bicho. Nietzsche também fala Tem na Netflix, é ótimo. sobre Deleuze, como eu já falei, tem que ler Deleuze. Noel Gallagher. Adorno, né? Escola de Frankfurt como um todo, mas Theodor Adorno. Lipovetsky, que vai mais para outro lado, inclusive o Lipovetsky tem alguns ensaios, Rancière. alguns textos, melhor dizendo, sobre consumismo e moda, que ajuda também no cinema, principalmente a parte de figurino, ajuda bastante. E eu acho que essa galera toda, né, ajuda bastante a compreender melhor os princípios estéticos presentes ali nas obras cinematográficas. Agora, eu acho fundamental também ler crítica e ler ensaios, né? A crítica cinematográfica, eu acho que busca compreender e também contextualizar, como eu estava dizendo, uma obra dentro desse vasto universo do cinema e trazer, sobretudo, os debates dela à tona. Então, mergulhar em ensaios e na crítica cinematográfica de nomes, por exemplo, como André Bazin, é o caminho, né? Posso citar aqui a Susan Sontag. Vou falar sobre eles, eu acredito que em outra pergunta aqui. Posso falar sobre a Susan Sontag também, importante ser lida. Ela fala dentre algumas coisas, fala também sobre filmes, fala também sobre cinema, né? Acho que isso é bem interessante para analisar, e não só analisar, para entender como se discutir filmes e séries de uma maneira muito bem articulada. Aí, se você disser assim, tá, PH, mas você tá indicando um monte de gente aí, o que você faria se não houvesse essa galera? Aí eu diria que é para apurar o olho, velho. O olhar precisa ser apurado. O modo de receber as coisas, entender as coisas, ele precisa ser... nada. Assim, eu não acredito no crítico que não gosta de arte. Eu não acredito no crítico que não... museu, não gosto. Não compra isso. Cara. Porque além de adquirir o conhecimento teórico, é fundamental apurar o seu olhar para nuances temáticas e simbólicas da vida como um todo, bicho. Se tu vê aí gente que fala sobre cinema falando de... cinéfilo é tudo chato, só gosta de filme da Geórgia de 1930. Esse cara não gosta de cinema, tá? Segredinho entre nós. Isso envolve assistir uma variedade de filmes, como eu já falei, né? Criar esse repertório, refletir sobre esses bichos aí, praticar análise crítica regularmente, escrever. Significa cultivar uma consciência. Tá vendo? Aqui estamos nos reconciliando lá do início, porque talvez eu não tivesse entendido também, PH. Escrever. Ainda que se faça vídeo, o crítico de cinema tem que escrever. Eu disse o caminho oposto, né? O crítico de cinema ele precisa estar no vídeo. Não todos, porque nem todo mundo é obrigado a isso. Nem todo mundo tem desenvoltura pra vídeo, tem desenvoltura pra estar à frente da câmera e tudo mais. Nem todo mundo tem. Mas o crítico de cinema precisa escrever. Mais ampla sobre o mundo. Putz, tá tendo uma guerra ali, não me ligo com... Não, você tem que se ligar. Daqui a pouco vai bater na tua porta um filme sobre isso, tu vai ter que ajudar a debater, esse filme a debater isso. Então tem que ter uma consciência muito ampla de mundo, visão de mundo que se chama, né? Tem que entender os contextos culturais, históricos, sociais, o que enriquece e aprofunda, né, a sua capacidade de interpretação. Você tem que ir lá e consumir. Não pode passar impune, não pode ser bobão, ermitão, se escondendo do mundo. Não rola. Tem que ler, velho. Leitura é fundamental. Como eu disse, nada pode passar impune ao seu olhar. Por exemplo, de cabeça aqui, vamos lá. E vivência, tá? Olha só. Jovem. Você, jovem cinéfilo aí, ansioso, que quer assistir tudo na vida e tudo mais. Não, eu tenho que assistir tudo, então eu vou assistir o próximo. E tu nem se preocupa com o que tu tá assistindo. Tu só quer assistir o próximo filme. Porque tu quer botar no Letterboxd, tu quer logar no Letterboxd pra fazer número. Eu sei que tu quer fazer isso. Aí tu não tira a porra da bunda do sofá e fica assistindo 4, 5, 6 filmes por vídeo. Tu não tira a porra da bunda do sofá e fica assistindo 3, 4, 5, 6 filmes por dia. Para com isso. Primeiro porque você
se destitui da possibilidade de rever um filme. Os filmes estão aí para ser revisto. Nenhum filme é visto 2 vezes. Os filmes estão aí para serem revistos. E você, nessa ansiedade que você quer assistir tudo que já foi feito, você não vai assistir tudo que já foi feito. Você não vai assistir tudo que já foi feito. Se nessa ansiedade você não reassiste. Você não revê. Você não revê. Mas mais do que isso, tira a porra da bunda do sofá de ficar 4, 5, 6 filmes por dia. Tira a porra da bunda do sofá. E vai viver a porra da vida, gente. Vai viver a vida. Vivência. Eu disse lá no início do vídeo, se tem uma coisa que é fundamental para uma boa crítica de cinema, para além dos conhecimentos adquiridos, para além dos filmes que você tem que assistir de fato, é vivência. Se você não consegue se articular com o mundo que você vive, se você não consegue se conectar com o mundo vivido, você não vai se conectar bem com o mundo do filme. Você não vai se conectar bem com o mundo do filme. Isso é estética. Isso é estética. Então vive. Tua namorada tá lá, cara. Teu namorado tá lá. Tua mãe. Teu pai. Teus filhos. Teu cachorro. Teu gato. Teu papagaio. Sei lá. Tá lá. Vai viver. Vai viver, experimenta o mundo. Se você não consegue experimentar o seu mundo, você não terá a capacidade de experimentar o mundo do filme. Porque o filme é um espelhamento da nossa própria vida. Se nós não sabemos sentir, nós não sentiremos o filme direito. Então vai viver. Me ajuda a edição, Eu posso errar aqui, mas vou tentar fazer o meu melhor. Tem um quadro... Vou pegar um quadro bem famoso aqui. Ia pegar outro, mas eu vou nesse. Vamos lá. Tem um quadro chamado A Primeira Missa, que é do Vitor Meirelles. Você já viu esse quadro nas suas apostilas de escola. O quadro tem ali linhas, né? Tem círculos, como as... Por favor, desenhe, me ajuda a desenhar. Tem círculos ali, tem camadas nesse quadro. Um centro, uma camada mais aberta e outra camada mais generalista, tá? Você não pode olhar esse quadro, por exemplo, sem perceber isso. Sem perceber que ao centro tá a igreja, um símbolo de poder naquele sentido. Quando eu falo ao centro, não é o centro do plano, é o centro do terço superior esquerdo, né? Que é o centro, que é para onde todas as linhas convergem. Então tá lá a igreja. Logo em seguida, no círculo depois, tá o Estado. Isto é, os soldados ali, né? Os guerreiros, enfim, quer que seja. E no ciclo mais amplo é que tá o Brasil, que são os indígenas, o povo nativo e tudo. Aqueles lá, eles estão quase de maneira material. A cruz, ela é uma parada construída ali. A cruz, ela tá ali colocada de fora. E os guerreiros ali também, eles estão todos muito bem definidos, as roupas e etc. Os indígenas não, eles estão misturados à natureza. O corpo misturado, do lado direito, superior direito, posso estar errando, mas me aponta aí a edição. Do lado superior direito tem 2 indígenas misturados na árvore, sendo que um dos indígenas, você mal consegue ver de tão misturado que ele tá, que é o mais à direita, o mais quase fora do quadro. O que eu quero dizer é, percebeu a análise que eu fiz? Foi uma análise muito baseada aqui na fotografia. Só que tem mais coisa, olha o que é a visão de mundo. No quadro A Primeira Missa em Kabylie, do Horace Vernet, enfim, tem lá nesse quadro uma montanha. É um quadro lá da Europa. Tem lá uma montanha. E o Vitor Meirelles se baseou na Primeira Missa em Kabylie para fazer o Primeira Missa do Brasil. E aí você volta pro nosso Primeira Missa. Tem uma montanha. Só que tem uma praia. Aí você diz, PH, eu aprendi que onde tem praia não tem montanha. Então, porque ele tá baseado lá no Primeira Missa em Kabylie do Horace Vernet. Tu entendeu como conhecer o outro quadro faz com que esse quadro ganhe uma nova discussão? É óbvio que o Vitor Meirelles tá querendo mostrar ali que existe no Brasil praia e montanha, uma terra rica, etc. Vamos para o terceiro tópico, ó. Tudo conhecimento de mundo. Os tupinambás, né? O povo tupinambá tá ali na árvore muito passivamente. Mas os tupinambás, eles eram genuinamente, essencialmente guerreiros. Eles eram guerreiros. Não tinha como eles estarem ali de boa, sem as suas armas. Eles andavam com suas armas, às vezes, dentro da própria... Posso estar errado nisso,
mas ele sempre estava com suas armas. Saiu ali do seu local com as armas em punho. E não estão, né? A questão dos indígenas integrados à natureza, eu já falei, para mostrar que aquele povo é um povo selvagem e por aí vai. Então, é preciso ter um conhecimento holístico, geral sobre a arte, sobre o mundo. Tu entendeu? A maior dica que eu posso te dar é essa daí. Tem que ter um conhecimento geral, cara. Nossa, esse bicho sabe tudo. Não sabe tudo, mas tem que estar estudando de tudo. Aí você pergunta, nossa, pegar é muito difícil. Não, não é. Na verdade, é impossível abarcar o mundo. É impossível abarcar tudo, mas... Vai de encontro que a gente estava falando agora, né? Você não vai conhecer tudo. O processo de construção de conhecimento não é como um RPG. Você não vai ler o próximo livro e você vai subir de nível. Não vai. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então você vai ler e você vai ter novas dúvidas, novos conhecimentos adquiridos e tudo mais, tá bom? Não crie essa ansiedade de assistir todos os filmes da face da Terra, porque você não tem tempo pra isso. Você não terá tempo pra isso, tá bom? Mas não é impossível você ficar ali tentando se conectar o tempo inteiro, não é. E eu acho que essa é a parte mais legal de lidar com crítica. Viver o tempo inteiro com o que fazer, com o que aprender, com o que estudar. Então, em resumo, nada pode passar impune aos seus olhos. Show? Os livros que eu tô indicando aqui, eu vou colocar no primeiro comentário com meu preço da Amazon, que você compra e eu ganho um troquinho de volta, tá? Mas... mercenário. Não esqueci de falar sobre isso, mas fica aí a dica. O Marcos Costa pergunta: quando se produz uma crítica sobre uma peça de arte, no seu caso cinema, é fácil manter o distanciamento do gosto pessoal? Porque imagino que existam filmes tecnicamente perfeitos que não são do seu agrado. E aí, como fica a crítica numa situação dessas, caso a opinião pessoal seja mesmo relevante? Eu não sei que ser humano é esse que consegue se desprender de suas opiniões pessoais. Não acredite, não compre a ideia de ninguém que tá falando, que tá fazendo isso aqui de uma maneira, 1, apolítica, 2, para além das questões sociais, 3, para além do que ele acredita. Ou seja, tá mentindo, velho? Eu vejo alguns influenciadores, inclusive... Obrigado. Isso é o que mais... no TikTok, principalmente, porque no TikTok... No meu Instagram, de certa forma, a construção do meu público ela é mais concisa, digamos assim. A galera já tá começando a compreender como funciona. Mas... no TikTok vem muito isso, né? Essa é a sua opinião ou é uma questão técnica? Gente, a análise da técnica também pressupõe um gosto. Lembra que a gente falou que estética é o estudo da percepção? É a ciência da percepção? E, portanto, abarca a teoria da arte, teoria do gosto e teoria do belo? Né? Tem que cantar sempre, né? Pois é. Então, quando a gente fala de teoria do gosto, não é como se gosto fosse que nem bunda, como vocês gostam de falar por aí. Não, o gosto é condicionado por um processo de conhecimento, por um processo de construção do conhecimento. Saca? Então, a maneira como eu experimento o mundo, a maneira como eu experimento um filme, está condicionado, e portanto meu gosto, está condicionado por aquilo que vivenciei. E aquilo que vivenciei está inserido, claro, o que estudei. Então não tem como separar gosto de análise, da crítica. Não tem como. Não tem como. O crítico é um ser. E como ser, ele gosta, ele experimenta. Ele percebe o mundo tal como qualquer outro. Mas, por ser crítico, ele está condicionado por um conhecimento prévio, pretérito, de linguagem, teoria, história, crítica, que lhe permite assistir e experimentar de uma outra maneira. Mas ele segue experimentando. Não existe essa possibilidade de separar o artista, de separar o crítico do seu gosto pessoal do crítico de sua análise técnica. Não existe isso. Isso é impossível. Seria como nos desmembrarmos, morrer. Pelo amor.
gigantes, dizendo, não, isso aqui não tô envolvendo política. No exato momento que se faz isso, você já está envolvendo política. Porque Deu o nome aos bois, PH Santos. Deu o nnome aos bois, PH Santos. A gente sabe quem são essas pessoas. Gigantes. Que ficam falando aí que... Se falar de... Isso não é militância. Você sabe, a gente sabe quem é, PH. Fala logo, fala, PH. Eu quero você falando. Porque se você reconhece a existência da política, a existência do fazer político ou não, isso já é política. Você está, nesse caso, enganando as pessoas, os seus consumidores, se dizendo imparcial. Não existe. Não existe. Não existe imparcialidade. E a gente sabe, a gente já discutiu aqui inúmeras vezes, Marx já nos dizia: as ideias dominantes de um tempo são as ideias da classe dominante. E, portanto, a ideologia da classe dominante passa para o público comum como senso comum e, portanto, como verdade. Eles podem mentir que aquilo será sentido como verdade, porque é senso comum. É senso comum. E no senso comum há ideologia, e, sobretudo, ideologia da classe dominante. Ideologia dominante. Quando um cidadão como esses, neutro nem sabão, perfeito. Quando um cidadão como esse fala que determinado filme não é arte, é militância, ele basicamente está assumindo uma ideologia e, portanto, assumindo um lado. Não existe pra cima, em frente. Está assumindo um lado. O lado da ideologia dominante, da classe dominante. Nome aos bois? Peter A. Jordan, gente. Ei, nerd. Peter A. Jordan. Peter Jordan, ei, nerd. É sobretudo o que ele tá falando aqui. Mas a gente já reagiu. Essa galera toda que a gente já bota no Hora do Pesadelo. Toda aquela galera do Hora do Pesadelo pensa isso. Toda. Existe. Produzir uma crítica sobre uma obra de arte, cinema, quer que seja, sem a influência do gosto pessoal, eu acho que é um desafio inútil. A crítica é, por natureza, uma interpretação e reação ao material apresentado por um ser que não tem como se desmaterializar da realidade de si mesmo, porra. Vou repetir. É um desafio inútil afastar o gosto pessoal da crítica. É um desafio inútil porque, mais uma vez, estética, que é o estudo da percepção, que é a ciência da percepção, tem como uma das suas bases, é basilar do conhecimento estético, a teoria do gosto. Então veja, quando vocês falam sobre gosto por aí, tenham a consciência agora de que gosto é uma teoria específica do estudo artístico. Do estudo da arte. E, portanto, gosto não é que nem bunda. Gosto não é cada um tem o teu. É claro que cada um tem o teu, mas por que cada um tem o teu? A custo de que esse gosto é condicionado? Por que o Adorno fala sobre padronização do gosto? E, portanto, de uma massificação do gosto, uma construção de gosto. É porque o gosto é subjetivo, cada um tem o seu, que nem bunda? Não! É porque o gosto é construído, o gosto é caracterizado por um contexto histórico, o gosto é contextualizado em determinadas ações geográficas, o gosto tem contexto. O gosto é contextualizado pela cultura. O gosto não é somente seu, ele é formado pelas nossas vivências, pelos nossos encontros com o mundo. Desde que a gente nasce e a gente vê o rosto da nossa mãe, nós já começamos a nos encontrar com o mundo. E, portanto, já formatar o nosso gosto. Já construir o nosso gosto. A gente sai de casa, vai pra rua e começa a se encontrar com o mundo. E o nosso gosto vai mudando. A maneira como nós interagimos com o mundo muda a nossa percepção de olhar para a natureza. E estética é a ciência da percepção. Nossas vivências mudam a maneira como nós percebemos. A grande questão que o Adorno traz aqui pra gente é justamente essa.
Esse mundo que nós percebemos cotidianamente está condicionado por um modelo produtivo específico, o capitalismo. Que, portanto, sendo o modo de produção hegemônico, condiciona, através do seu modo produtivo, o nosso gosto. Porque nós vivenciamos um mundo onde o modelo produtivo é o capitalista. E se as nossas vivências condicionam o nosso gosto, é inevitável que esse capitalismo também construa o nosso gosto. Majoritariamente, inclusive. Beleza? O André Bazin, e aí fica a dica do André, o André Bazin, em suas reflexões sobre cinema, ele argumenta que a objetividade completa é inalcançável. E é. Todos nós trazemos nossas experiências, nossa vivência, nossa perspectiva para qualquer obra que a gente avalia. Quando o sujeito se diz apolítico, esse sujeito está querendo fugir de uma política que talvez ele não concorde. E assim ele vai te abrir a visão para outro lado do espectro político, ou um fragmento desse espectro político. Só que como ele tem contigo, ó, sabe aquela frase? Tem o regulamento debaixo do braço? Então, essa galera tem a ideologia debaixo do braço. Então eles sabem que eles podem simplesmente mentir. Eles sabem que eles podem simplesmente falar que não tem ideologia. Que eles são imparciais. É mentira. Mas eles têm a ideologia debaixo do braço. Eles podem fazer isso. Sacou? Bazin, ele também defendia que o crítico ele deve buscar um equilíbrio, né? Então ele tem que ser honesto sobre as suas reações pessoais, mas também considerar a intenção e a técnica do artista e ponderar as duas coisas. Então desonesto demais é aquele que se diz fora, sacado daquela realidade. E honesto é aquele que se diz, não, eu sou isso. Portanto, essa análise passa por isso. Passa por esse filtro, meu Deus. Quer dizer... Inclusive, se você tenta fazer esse trabalho de se destituir da obra analisada... Se você faz esse trabalho... Inclusive, se você faz esse trabalho de se destituir do seu eu, ou seja, tentar fazer essa análise técnica destituída do eu, primeiro, você vai falhar, porque não existe isso. E segundo, você vai transformar o seu texto em um mero mecanismo. E uma mera condicionalidade técnica. Você não tá lá. Você não está no seu texto. O seu texto vai ser uma grande baboseira chata pra cacete. Porque de técnica já basta texto gerado pelo chat GPT. Já basta. Você é você. Você é um eu. Então o eu tem que estar no texto. O eu, na crítica, é fundamental. É que o filme ele é uma como é que se diz assim? Não é nem uma peça assim. O filme ele é um produto, um banana que você diz, não, a banana com 22 centímetros. Não, irmão, não existe isso não, pô. E aí dessa forma, né? Que banana é essa de 22 centímetros aí, ia pegar? Quinta série bateu aqui. Quinta série bateu aqui, PH Santos. Que o Bazin traz, um filme tecnicamente impecável pode não agradar o gosto pessoal de um crítico, mas a análise pode sim reconhecer o mérito técnico, assim como o eixo temático. E como se debate esse eixo temático, né? Como se debate essa temática, pode também ser alvo de apontamentos, mesmo quando o filme tem a famosa técnica impecável. A Susan Ato fálico. Sontag, por outro lado, né? E aí eu somo. A Susan Sontag, ela destaca lá que a importância de uma abordagem mais interpretativa e menos julgadora das obras de arte é interessante para que o crítico se ponha ali a pensar, a refletir e não necessariamente a ficar interpretando nuances. Para a Susan Sontag, a crítica moderna muitas vezes se torna excessivamente preocupada em decifrar obras e aí perde a essência da experiência artística, que é sentir a obra. Então ela aconselha que a crítica se permita sentir, experimentar um filme como um todo. Então não importa nesse ponto. Melhor aula do Introdução ao Cinema é a aula sobre contra-interpretação do Susan Sontag. Você já faz parte da Introdução ao Cinema? Vai perder essa aula que é maravilhosa? Então vambora. Específico se o filme é bom ou ruim. Ele tem que ser sentido, experimentado. E ali você constrói seus argumentos para entender, né, todos os pontos que eu já falei até agora, nesses 20 e tantos minutos, quase meia hora. Você organiza ali suas ideias para entender o que vale ou não para você dentro daquelas análises, dentro daquele filme. É crucial para o crítico comunicar
a dicotomia que ele tem para com os filmes, produções artísticas, quer que seja, de forma transparente, fundamental, primordial, estrutural, reconhecer ambas as dimensões técnicas, temáticas e do eu dentro das avaliações. Não reconhecer, sobretudo fingir que há uma retirada do eu daquela obra, meu irmão, para de fazer crítica. Sabe por quê? Porque se você retira o eu daquela obra, leia a sinopse. Se você retira o eu daquela obra, se você se retira, você ser apolítico. Você se retira daquilo ali. Você é inútil. Aquela obra se basta por si. Porque o ser humano vai lá, assiste e ele tira suas próprias conclusões. Se você tá se apegando só e somente só a elementos técnicos, você tá sendo um clichêrizador. Você tá só fazendo clichêzinho. Não tem tanta frase. Não tem eu. É essa parada. Se você tá sendo técnico, você tá sendo máquina. Só isso. No mundo pra dizer o quão boa ou ruim é uma fotografia, por exemplo. Agora, pra dizer como esse filme debate tema XYZ, tem frase pra caramba. E nenhuma é apolítica. Não existe isso. Esse termo deveria nem existir no dicionário, não sei nem se existe. Enfim, pra ajudar a pensar sobre isso aí, tem uma alegoriazinha que é da sopa de pedras. Não sei se vocês já ouviram falar dessa brincadeirinha da sopa de pedras, mas vamos lá. Imagine que você esteja numa comunidade onde todos compartilham uma grande sopa de pedra. Cada pessoa vai adicionando um ingrediente, vai colocando um ingrediente nessa sopa, de acordo com as suas próprias vivências, as suas próprias experiências, seus próprios gostos pessoais. Alguém pode adicionar cenoura, porque cresceu comendo cenoura, de onde veio. Outro pode adicionar tomilho, porque seu amor pelo tomilho é tão grande que ele vai lá e coloca esse treco aí. E assim vai, fazendo um grande sopão ali. Quando alguém prova a sopa, ela não está apenas degustando o sabor coletivo. Ela está também identificando e avaliando os ingredientes individuais com base em suas próprias experiências e o seu próprio entendimento do mundo. Assim. Se essa pessoa nunca comeu cenoura, ela não vai saber sequer definir o que é aquilo, mas vai sentir um novo gosto. Da mesma forma, quando a gente olha para uma obra de arte, a gente traz as nossas próprias... Parênteses aqui. Parênteses aqui. Uma coisa que a gente precisa dizer. A gente pega essa... Vamos imaginar de novo isso aqui. A gente pega essa sopa... E aí cada uma dessas pessoas que tem contextos e culturas diferentes vão adicionando temperos, como ele trouxe. A cenoura, o tomilho, o coentro, a salsa, etc e tal, e vai colocando ele na parada. Quando alguém vai experimentar, alguém desavisado vai experimentar a sopa, ele vai experimentar a sopa. Aqui tá uma discordânciazinha com o pH. Ele vai experimentar a sopa, ele não vai experimentar os ingredientes. Ele pode até sentir, tem aqui o tomilho, tem aqui isso aqui. Mas esse tomilho está condicionado pela presença do coentro. Que está condicionado pela presença da salsinha. Que está condicionado pela presença da cenoura. Que está condicionado pela presença da cebola. Percebe? Então, o que a gente não pode é analisar a sopa, e portanto o filme, a partir das suas partes. Porque a cenoura é uma cenoura sozinha. Mas a cenoura na sopa, ela já não é mais só cenoura. Ela é cenoura dialeticamente posta em contato com o tomilho. Percebe? A sopa é um todo contextualizado. Beleza? Próprias experiências, expectativas e inclinações políticas, assim como os ingredientes que a gente adiciona na sopa. A sopa nunca é apolítica porque ela é o resultado de muitas decisões e escolhas individuais. Então, por que sopa de pedras? Porque se você coloca pedra naquela sopa, todo mundo vai quebrar os dentes. Você precisa colocar coisas que realmente se relacionem com o fazer sopa. E pedra não faz parte do fazer sopa. Mesmo que o crítico busque se distanciar de suas inclinações mais pessoais, elas vão estar lá presentes de algum grau, cara. Se você colocar pedra naquela sopa, que não tem nada a ver com sopa, vai quebrar o dente da galera. Você vai precisar colocar comida naquela sopa. Vai precisar colocar algum ingrediente relacionado à gastronomia. Porque a arte, ela não existe no vácuo. E aquela sopa não vai ser sopa se você colocar pedra. A arte não existe no vácuo e ela reflete e é moldada pelo mundo ao nosso redor. Então não tem como se desgarrar do mundo para analisar a arte. E assim como lá a sopa de pedras, a arte e a crítica estão intrinsecamente ligadas às experiências, perspectivas, às decisões individuais, que muitas vezes tem sim uma dimensão política. Porque já é outra discussão. Existe o social sem política?
Boa sorte. O Eduardo Lavinas fala aqui. Eu fiquei cansado. Desculpa aí, me exaltei. Mas vamos lá. O Edu, ele pergunta: como sabe, sou crítico? Sei sim, Edu. Forte abraço, inclusive saudade, tá? Gostaria de saber qual a diferença pra ti em fazer uma análise de série pra um filme. Você utiliza o mesmo esqueleto em termos de preparação? Via de regra, sim. Tem algumas nuances. A série eu tento falar mais sobre dinâmica, né? Do ponto de vista técnico. Sobre dinâmica. E eu tento observar como os temas são aprofundados. Às vezes um filme pode trazer... A dinâmica de linguagem é a mesma, é a linguagem audiovisual. A grande questão vai ser a diferença do formato que vai fazer com que essa linguagem se apresente de maneira distinta, né? Então, por exemplo, a linguagem ela demanda de um tempo mais curto para promover os seus estímulos e, portanto, esse hiperestímulo ele é mais frequentado na série. E o arco narrativo da série é um arco narrativo que depende sempre do próximo episódio, que vai depender do próximo, do próximo, do próximo. O filme não demanda disso. O filme ele demanda de uma construção narrativa que tem um ponto inicial e o ponto final. Ponto. Mesmo em sagas, tá? Sei lá, 5 temas e aprofunda 2 temas e tá. O filme basta por si. A série, ela demanda do próximo episódio. E o próximo episódio demanda do anterior, enfim. Tudo certo. Agora, se uma série traz 5 temas, opa, ela tem que aprofundar no 4 ou 5 temas, quer que seja. Porque ela tem mais tempo, né? Ela não pode gastar o nosso tempo. Por isso que eu analiso muito dinâmica em série. Ela não pode gastar o nosso tempo com coisas que não são inerentes, ou são inerentes, melhor dizendo, enfim, aos temas que ela foi apresentando. Tu compreende? Atlanta é uma série maravilhosa, que ela joga um tema e vai com esse tema até o fim. Termina, passa pro próximo episódio, joga um tema, vai com esse tema até o fim e por aí vai. Não que os filmes não tenham que fazer isso, de novo. Mas a análise para com os filmes é menos agressivo nesse sentido, com as séries não. Eu sou bem mais agressivo. E aí eu elimino um pouco a visão de atos, né? Defino os atos mais visando os episódios, é outra mudança que eu faço, assim, então... eu gosto muito de fazer análise do episódio. Adoro, né? E aí eu faço um textão ali sobre aquilo ali. Então ali eu tento, do episódio, fazer uma análise mais voltada para o ensaio e trazendo um pouco da questão da crítica de cinema, sim. Na crítica de filme, sim. Só que tem algo que eu analiso que no filme não faz tanto sentido, a não ser em alguns filmes. Mas é o gancho. A construção para esse gancho e o quanto que esse gancho, né, ao final do episódio, vai funcionando. E isso tudo eu volto a falar sobre dinâmica, percebe? Então, dinâmica, como os temas são destrinchados, né, a profundidade com que esses temas são destrinchados e também a importância da entrada dos novos temas e como esses novos temas vão entrando e se acoplando, aos antigos, né? Mas assim, eu falei tudo isso, só que quando você vê um filme do Martin Scorsese de 3 horas e tanto, você analisa parecido desse jeito. Então, não sei se é tão diferente assim de se analisar filme, mas é assim, é diferente. Vídeo gigante, desculpa a edição, mas espero que vocês tenham gostado, tá? Então, um monte de pergunta e agora é com vocês. No mais, forte abraço, se inscreve no canal, deixa o like. Forte abraço e tchau. É isso. Deu pra gente fazer um bom debate aí, algumas divergências, alguns pontos de contato, isso que é importante. E PH Santos, quero esse podcast aí pra gente conversar, hein? Bora? Curtiram o vídeo?